Então, vamos lá. A primeira pergunta é: quais as restrições alimentares específicas para quem tem face escapulohumeral? Não aquelas gerais que todo mundo que quer se alimentar bem tem, mas o que é mais específico para a gente? Pode dizer sobre isso? O que não pode, né? Quando se pergunta para nutricionista, se pergunta sempre o que não pode na doença. E assim, Beatriz, existem alguns pontos importantes. Quando a gente pensa de forma geral, várias perguntas chegaram. Chegaram direto para a Brafeu e chegaram direto para mim. Então, de forma geral, se pergunta sobre o que? O que não pode? Quanto de proteína se suplementar? É possível fazer jejum intermitente? Fazendo um geral das perguntas. É possível fazer jejum intermitente, suplementação módulo proteico com creatina, mas pouco se pergunta especificamente sobre os micronutrientes. Então, as pessoas tendem a perguntar muito mais sobre os macronutrientes, quanto de caloria, quanto de carboidrato, quanto de gordura e principalmente a quantidade de proteína, até porque durante a evolução da doença se perde massa muscular e com isso se tende a querer suplementação proteica, mas pouco se fala da suplementação dos micronutrientes. E aí eu trouxe alguns dados bem interessantes para a gente discutir antes de responder essa pergunta inicial do que não pode. Nesse mês de abril, agora, acabou de sair um trabalho sobre a nutrição na face escapulohumeral. Então, antes de vocês me convidarem, no finalzinho de novembro, de março, eu já sabia que esse trabalho seria lançado e agora em abril, começo de abril, foi divulgado a nutrição sobre os pacientes com face escapulohumeral. Trabalho bem recente. E aí, de forma geral, eu acho que falando um pouquinho aqui de aspecto genético, a distrofia facioscapulohumeral, todo mundo sabe que é uma doença autossômica dominante causada pela expressão anormal no músculo do gene DUX4, né? E o que esse DUX4 tem a ver com a nutrição? Por que a gente está falando disso aqui especificamente? Essa proteína, que é uma proteína tóxica, parece, Beatriz, que a quantidade que ela traz é um estresse oxidativo. Então, assim, o estresse oxidativo, que não seria habitualmente corrigido pela própria face escapulohumeral, poderia piorar essa expressão dessa DUX4. E aí, o que isso tem de fato a ver com a nutrição? Os suplementos micronutrientes, seja vitaminas e minerais específicos, com ação antioxidante, teria um potencial importante na redução dessa proteína e com isso diminuiria aí o impacto da evolução da doença, o que é muito legal e vem da nutrição. E aí, pegando esse gancho do que não pode, esses micronutrientes têm sido estudados em relação a isso, com potencial para uma boa evolução nesses estudos. Claro que os estudos ainda a gente chama de estudos embrionários, porque estão muito recentes, mas o fato é o seguinte, quando a gente administra esses micronutrientes em quantidades altas, isso poderia trazer impacto negativo. Então, para a pessoa que perguntou o que não poderia, especificamente, não poderia o uso de micronutrientes em grande quantidade, apesar de nós já sabermos que a suplementação desses micronutrientes em quantidade adequada traz benefícios reais para os pacientes com face escapulohumeral, o que é muito legal. Então, a gente